Kleber, de todos os Border Collie assim que você já treinou, qual que é o ponto mais sensível, assim? O que você acha que é a maior dificuldade de lidar com Border Collie, de treinar, assim? O que você acha que dá mais trabalho? É que eu tô pensando em ter um, assim, queria entender um pouquinho melhor onde eu tô pisando. Pô, massa que você quer entender um pouquinho melhor onde você tá pisando, né? Esse é o ponto aqui do canal. Prazer, eu sou o Kleber, adestrador, pai da Wendy. Tô aqui há 5 anos, apesar de me criticarem para um caramba por falar coisas que quem deveria falar não fala, né? Então eu tô aqui firme e forte. Que legal que você tá aqui junto comigo. Cara, vamos lá, né? Vamos falar aí um pouquinho de Border Collie de novo, né? Que praticamente eu sou o único canal que fala de Border Collie, ou pelo menos sou o canal que mais fala de Border Collie no Brasil, provavelmente no planeta ou até mesmo na galáxia. Olha que importância que eu tô ficando, né? E vamos falar dessa questão aí, cara, e o ponto que eu vou te trazer aqui nesse vídeo não é assim... Só o Border Collie tem isso. Cães da raça X, Y, Z nunca passam por essa situação. Não, existe a questão da individualidade, mas eu vou trazer um ponto comum de 100% dos Border Collie que eu treinei, 100% teve essa dificuldade. Teve outras, mas teve essa dificuldade específica, tudo bem? Todo cachorro pode passar por isso, porque a gente tá falando de um mamífero com cérebro de mamífero e todo cachorro nascido no planeta Terra tem cérebro de cachorro mamífero, né? Então eu tô sendo redundante de propósito para evitar aí que as pessoas ouçam somente o que elas querem ouvir, né? Então, beleza. Então você tá ligado, né? A gente tá trocando uma ideia aqui. E como esse vídeo é de Border Collie, né, cara? Tem que aproveitar a audiência e te falar do que tá rolando aqui no mês de novembro de 2021 para quem participar desse rolê aqui do mês de novembro de 2021 até o dia 5 de dezembro de 2021, que é o quê? É o Black November, né, cara? Que vai valer até o dia 5 de dezembro, né? Que é o negócio aí que a galera faz tudo pela metade do dobro. O tio Kleber não faz tudo pela metade do dobro, não. O tio Kleber não acredita nessa parada aí. Inclusive tem um vídeo aqui no qual me delonguei anos-luz falando a respeito da minha crença a respeito do Black Friday. Então depois você assiste lá, tá falando de outra coisa, não era vídeo sobre isso, né? Olha eu me delongando de novo. Tá, beleza, Kleber, vai pro assunto. O que tá rolando então? Cara, tá rolando que o tio Kleber tem um curso chamado Melhor Tutor do Mundo. O que te resolve eu comprar um curso sobre cachorro, Kleber? Porque em sã consciência eu compraria um curso sobre cachorro. Cara, em sã consciência você compraria um curso sobre cachorro porque parto do pressuposto que se você tá aqui no canal assistindo vídeo sobre cachorro é porque você não sabe tudo sobre cachorro. Se você soubesse tudo sobre cachorro, você não estaria aqui no canal. Né? Então, ponto. Agora, o canal no YouTube, ele é um canal de curiosidades, ele é um canal que, não dá pra você estruturar conhecimento, não dá pra colocar aulas em ordem cronológica, porque o YouTube é feito pra você alimentar a máquina, ou seja, se eu não alimento a máquina com novos vídeos, o YouTube fala que eu não existo pras pessoas. Ou melhor, ele nem fala de mim, logo as pessoas entendem que eu não existo, então eu tenho que ficar trazendo conteúdo pro YouTube falar, ó, o tio Kleber é importante, ele fala algumas coisas legais sobre cachorro. Esse conteúdo pode ser interessante pra você. Logo, a estrutura de conteúdo que eu coloco no YouTube não pode seguir uma ordem lógica, porque mesmo que eu coloque uma ordem lógica, em algum momento essa ordem vai ficar totalmente lógica, porque eu tenho que continuar alimentando a máquina. Beleza, fora as distrações do YouTube, é anúncio disso, é anúncio daquilo e tá tudo bem, né? É assim que o jogo funciona. Agora, dentro de um curso fechado, amigo, aí você vai dar um passo concreto para construir um relacionamento top com o teu cachorro. Aí você vai entender temperamento, né? Quais as tendências comportamentais de um cachorro que tem um temperamento mais assertivo, quais as tendências comportamentais de um cachorro que tem um temperamento mais calmo, quais os traços de personalidade que influenciam o comportamento desse cachorro aqui. E mais, não é porque o cachorro é altamente sociável que vai dar tudo certo na vida dele. Eu já peguei muito cachorro altamente sociável que deu tudo cagado. Por quê? Ingenuidade. Achou que, tá pronto, Zezinho, que bonzinho que ele é. E aí cagaram a vida do cachorro e tá dando o maior trabalho do mundo para reabilitar socialmente esse cachorro. Por quê? Porque as pessoas não param para escutar que tem que aprender sobre cachorro, que cachorro não é bicho fácil, não é bicho simples. É um cérebro de mamífero funcionando, né? Então, beleza. Então é por isso que em sã consciência você pagaria para estudar um curso sobre cachorro, para você se relacionar super bem com o seu cachorro, criar uma rotina top para ele, criar uma rotina que funciona para você, que você não viva em função do teu cachorro, que afinal é ele que vive em função de você, mas às vezes a relação tá trocada. Então é para ter de fato uma relação saudável com o teu cachorro, pra você não sair falando groselha sobre cachorro aí quando você encontrar com seus amigos, né? Aqui no canal já tá aprendendo bastante, mas quiser dar um passo concreto aí para construir um relacionamento sólido, confiável, confiar no seu cachorro porque ele é confiável, não só porque você quer, o melhor tutor do mundo. Beleza, então tá. 1 milhão de anos depois, o que tá rolando então, né? Não me perdi, não esqueci. Cara, quem fizer parte aí do melhor tutor do mundo até o dia 5 de dezembro, vai ganhar uma avaliação, uma sessão de orientação e avaliação comportamental com o tio Kleber, olha só. Quanto é que custa essa sessão, tio Kleber? Custa R$500. São 2 horas de atendimento pra gente avaliar a individualidade do teu cachorro, a dinâmica da tua família, a tua dinâmica familiar e encaixar as melhores estratégias que se adequam ao teu perfil de família e se adequam aí ao teu cachorro. Então, essa junção de temperamento
comportamento, personalidade do teu cachorro, com as possibilidades que a tua família, que a tua rotina permite. Isso faz sentido para você? Então custa R$500. Vai ser bônus se você entrar para o melhor tutor do mundo até o dia 5 de dezembro. Aproveita, link na descrição, clica, vai lá, veja o conteúdo do curso, veja se isso faz sentido para você, né? Se fizer sentido, tamo junto. Vai lá, clica no botão roxo, vai ganhar a sessão, eu vou entrar em contato através do WhatsApp com você pra gente agendar. Se não fizer sentido, tá tudo bem. Eu não sei porque que não faria sentido, já que você tá aqui querendo aprender sobre cachorro, né, cara? Então, tipo assim, velho, vamos aí, aproveita, porque depois em dezembro o curso vai aumentar pra caramba e em 2022 vai aumentar mais ainda, e as mamatas que tem hoje não vai ter em 2022. Só tô falando. Então tá, então Border Collie, qual que é a maior dificuldade? É a dificuldade que você que tá assistindo esse vídeo aqui vai passar fatalmente com o teu Border Collie, que é exatamente o ponto mais sensível que todo cachorro sensível apresenta. Então você pode ter um cachorro, um Golden, que é super sensível, um SRD que é super sensível, um Jack Russell que é super sensível. Essa característica vai aparecer ali, que é uma dificuldade brutal de lidar com a frustração. Ah, Kleber, você não me segurou até aqui pra falar que o cachorro tem dificuldade de lidar com frustração, porque até eu que sou ser humano tenho. Pois é, mas o ponto aqui não é a dificuldade em si, é o como esse cara lida com essa dificuldade da frustração. E foi por isso que eu te segurei até aqui, pra você entender o como esse cara tá te mostrando que ele não lida bem com X. Então vamos pegar uns exemplos de cães que lidam bem com frustração, beleza? Vou pegar indivíduos de raças, porque eu tenho que falar de raças para facilitar a vida. Vamos pegar um Golden. Cara, Golden, cachorro bonachão, tudo é brincadeira. É um cachorro que, meu, tá nem aí com nada, né? Cachorro que, meu, tudo é festa, tudo é alegria. E, meu, se não tá bom o negócio, ele vai achar outra coisa que tá bom e tá tudo certo. E normalmente não é uma coisa que prejudica aquilo que você tá fazendo. Então vamos pegar um exemplo palpável, concreto. Cara, tô tentando ensinar um Zezinho, um Zezinho Golden de 6 meses a trabalhar a consciência corporal, de senta, deita, levanta, senta, e assim vai, e alternando essas posições. Se o cara cansar do treino, o que ele vai fazer? Ele vai começar a ele vai começar a ser Golden, ele vai começar a se movimentar de um jeito muito engraçado, e daqui a pouco ele começa a me morder, e tá beleza, entendi que o cara tá frustrado. E aí, rapidamente eu canalizo a mordida dele para um brinquedo, já aproveito, trabalho qualidade de mordida, controle de mordida, e ele vai me dizer que para ele tá beleza brincar de controle de mordida, para ele top. Vamos pegar aí então um Shih Tzu. Cara, Shih Tzu não é o cachorro mais inteligente do mundo, vamos concordar, até adoro a raça, mas não é o cachorro mais inteligente do mundo. Tô tentando fazer o mesmo treino, o cara já tem mais dificuldade, o cara já é um cachorro mais ingênuo, né? Vamos falar, um cachorro mais ingênuo. Então tô tentando fazer o mesmo treino, o Shih Tzu faz o quê? Para de treinar, fica olhando pra minha cara balançando o rabo, nem vem me morder, normalmente, né? Normalmente, claro que tem uns que vão morder, mas normalmente para, desiste do treino, olha pra minha cara e fica lá balançando o rabo esperando acontecer alguma coisa. Entendi que o cara tá frustrado, que ele não tá conseguindo entender o que eu tô ensinando pra ele. O que eu faço? Paro, vou ensinar outra coisa. Então temos 2 exemplos aqui, poderia dar 15 mil exemplos, o vídeo ficaria com 15 mil horas de duração. Não é esse o objetivo. Pega um Border Collie, amigo. Vai fazer o senta, o deita, o levanta, deita a partir do levanta, senta a partir do deita, deita a partir do senta. Vai trabalhar a consciência corporal com o cara. Altas doses de energia ali, o cara é muito sensível emocionalmente, o que quer dizer que emocionalmente ele sente com mais intensidade as coisas que ele sente. Se ele sente com mais intensidade, tem mais energia que é decorrente de alteração da carga hormonal. Logo, essa alteração em algum momento vai combinar ali os hormônios e gerar o que a gente chama emocionalmente de frustração. E o cara não fica pouco frustrado, amigo. O cara fica pistolaçamente frustrado, ele fica full pistola. E o que um Border Collie full pistola faz? Porque ele não sabe só ficar frustrado. Ele fica muito frustrado, mas ele fica frustrado, amigo, num nível que, gente do céu, dá até desespero de ver o quanto o cara tá frustrado. Primeiro que ele larga o treino, né? Segundo que ele mostra vários sinais de apaziguamento. Ele começa a desviar o olhar, do tipo, não tô satisfeito com essa situação. Nem que ele tá desviando o olhar, ele já identificou o livro aqui, Animals Make Us Human. Que ele não tem altura suficiente, porque a gente tá falando de cães da mesma idade, pra pular aqui. Mas esse cara vai fazer um estardalhaço pra pegar o Animals Make Us Human. E ele vai ficar frustrado porque ele não tem altura suficiente pra alcançar aqui pulando. E o que ele vai fazer? Ele vai começar a latir agudo, ardido, aquele latido que dói na alma, que dói nas vísceras, sabe assim, que dá vontade de ir pro banheiro, e ele vai começar a latir pro livro e pra você. E aí você vai ficar pistola porque aquele latido, amigo, ele dói de cair da bunda. E aí o que ele vai fazer? Porque ele está frustrado com a própria frustração, ele vai começar a te morder. E ele vai começar a te pastorear na hora que você for sair de perto dele. E se você tentar fazer um manejo de ambiente, amigo, ele vai destruir o cercado. É assim que Border Collie fica frustrado. Então, meus amigos, se vocês estão pensando em ter um Border Collie, frustração é um dos pontos mais difíceis de ensinar esse cachorro a gerir. É a emoção que pro Border Collie, na minha experiência pessoal, não sou o dono
dono da verdade. 100% passaram por essa dificuldade, 100% mostraram isso ou algo próximo disso e foi muitíssimo trabalhoso. Kleber, o que precisa fazer? Meu, precisa estudar, tá? Precisa entender onde você tá errando, o que você tá oferecendo de recompensa sem nem tomar consciência de que tá oferecendo recompensa. Precisa trabalhar reforçador negativo para um caramba. Às vezes usar o marcador negativo que não é o reforço negativo dá mais trabalho do que ajuda. Precisa saber direcionar antes do cara ficar frustrado. Quando ele mostrar a minúcia da frustração, já tem que estar pronto para entender ali e direcionar para alguma coisa proveitosa. Fazer um timeout de treino, fazer um timeout de ambiente mesmo, de manejo de ambiente. Enfim, cara, você realmente precisa conhecer todas ou o máximo possível de ferramentas para ajudar esse cara a gerir melhor esse negócio que ele sente que é uma coisa intensa. E é lógico que eu tô dramatizando, né, cara? Ninguém gosta de ficar frustrado. Óbvio, né, meu? Óbvio. Mas aqui o ponto é o como, né? Então, meu, entenda que não vai ser fácil. Se você tiver um Border Collie que tá dando trabalho, provavelmente ele tá frustrado com coisas da vida. E normalmente cachorro dá trabalho porque eles ficam frustrados com coisas da vida. A questão é o quanto e o como eles experimentam isso. Então vem aí, meu, vem aí conhecer o curso, vai lá, clica no botão, conheça as etapas do curso, vê lá os bônus, vê lá as coisas legais que eu preparei pra você e a consultoria bônus aí pra te ajudar. Kleber, eu não tenho nem cachorro ainda, cara. Agora eu tava pensando num Border Collie, mas agora eu já tô mudando. Meu, no curso tem lá módulo sobre personalidade, sobre tendências de temperamento, pra você poder fazer uma escolha mais assertiva de uma raça que faça sentido aí no teu estilo de vida, no que você idealizou pra ter um cachorro. Tem lá e aproveita a consultoria pra te ajudar a escolher a melhor raça possível pra tua dinâmica, né? Por que não? Né? Aliás, é outro serviço que o tio Kleber faz, você não sabia, agora tá sabendo, te ajuda a escolher a raça que se encaixa melhor aí na tua dinâmica familiar. Com criança, sem criança, criança que tem de repente demandas especiais, te ajuda a escolher melhor aí o cachorro que vai realmente se encaixar nessa família sem te sugar, né, meu? Porque tem uma criança que tem demandas especiais, vou trazer um Border Collie, você acha que o Border Collie vai ser o cachorro mais tranquilo pra ajudar, pra agregar nessa família que tem uma criança com demandas especiais? Por favor, né? Então, você não sabia, tô falando agora. Então, vem aí, até dia 5 de dezembro, tá valendo. Em ordem cronológica, eu vou chamar um por um aí pra gente agendar. E saiba que em dezembro, já que você ficou até o final, né, fica mais um pouquinho, dos dias 10 do dia 10 de dezembro até o dia 17 vai rolar maratona, intensivão, pra gente estudar personalidade, temperamento, as fases de aprendizado do cachorro, o que você precisa fazer fase a fase. Vou explicar tudo isso numa maratona aí, 3 ou 4 lives, nem sei ainda como é que vai ser. Mas, cara, o que você tem que fazer para participar das lives, então? Link na descrição para ir pro grupo do Telegram. É lá no grupo do Telegram que eu vou mandar os convites aqui e avisar das datas, dos horários, das temáticas, tudo direitinho. Então, vai ser aqui no YouTube, vai ser gratuito. Mas, meu, não perde tempo. Já vem aí pro curso, que você vai pirar, você vai enlouquecer. Se não gostar, meu, você tem 7 dias de garantia para devolver. É só falar, mandar o e-mail. Kleber, não quero mais. Agradeço a oportunidade, muito obrigado. Eu já clico lá no botão devolver, reembolsar comprador. Já cai na hora, não sei se cai na hora, mas já vai na hora para você a notificação, que aí tem os trâmites dos bancos lá. E bom, já terminei o vídeo, estamos só trocando ideia aqui, tô tentando te convencer a tomar uma decisão que faça sentido na tua vida, né? Espero estar conseguindo pelo menos um pouquinho assim chegar perto disso. Espero te ver lá dentro do melhor tutor do mundo, ou a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço e a gente se vê. Até mais.